E aí, gente, tudo bem? Mais uma reflexão aí, compartilhar com vocês. Está aí nesse período, né? Pandemia, da quarentena. Perspectiva aí, pelo que eu tenho ouvido, é que no mês de junho agora aí, algumas coisas devem ser flexibilizadas, né? Parece que os governos aí vão começar a amenizar aí as situações de isolamento, né? Não sei se a gente vai estar autorizado já a voltar aí a reunir como igreja, mas a esperança é que as coisas comecem a voltar tudo ao normal aí, né? Muitos casos ainda, né, de gente infectada. Estou sabendo que aí em Xangri-Lá tem muita gente aí infectada aí, né? Então é preciso ainda assim tomar os cuidados devidos, né? Lave as mãos, passar álcool em gel. Se não tiver álcool em gel, é água e sabão mesmo, né? Máscara. É bom a gente estar se cuidando e respeitar o isolamento, né? Muita gente não está respeitando o isolamento e, infelizmente, está sendo contaminada. Então é uma doença, né? O nível de contaminação é alto, é grave, então a gente tem que tomar cuidado. E em meio a tudo isso, né, às vezes o ânimo ele dá uma baixada, né, porque já vai para 3 meses aí dessa situação, a situação atípica, incomum, né, e mesmo a gente crendo em Deus, tendo fé, orando, né, buscando aí, né, a ciência do mundo todo aí tentando resolver, e a gente, em meio a tudo isso, às vezes fica aí meio, né, desanimado, né? Aqueles que já sofrem de depressão, ansiedade, né, a coisa aumenta, né? Muita gente às vezes cai até num desespero, né, em meio a tudo isso, até porque as dificuldades aparecem, né? Financeira, né? Gente perdendo emprego, né? Empresas fechando. É um curso que eu dava aula, fechou, né? E aí isso interfere em um monte de coisas, né? Muita gente aí ficando desempregado. Mas a gente sabe que assim, o dinheiro a gente perde, o dinheiro a gente recupera, a vida não, né? A economia a gente consegue recuperar, vidas a gente não ressuscita, né? Então é importante a gente estar pensando aí na vida em primeiro lugar. Então, em meio a tudo isso, mesmo em meio a esse quadro que a gente ainda não sabe muito o que esperar, eu queria falar com você que é preciso ter bom ânimo. A gente tem um versículo no Novo Testamento, né, em que Jesus exorta os seus discípulos, lá em João 16:33, né, onde Jesus vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E eu queria pensar sobre essa frase, né, tende bom ânimo. Esse termo em grego ele é usado, né, no imperativo, né, tende bom ânimo, é uma ordem, né, a ideia de uma ordem, né, para que nós possamos aí estar buscando forças para lidar com momentos de tribulação. Esse texto lá em João, ele é o final de um discurso de Jesus. Jesus está conversando com os seus discípulos, está falando que ele vai sofrer, né, que ele vai morrer, está falando que ele vai passar por um momento muito difícil, e ele termina esse discurso pedindo aos discípulos que tenham bom ânimo, né? Porque apesar das tribulações, né, no mundo tereis aflições, no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Já conversei com vocês, a gente já falou, né, que no contexto do Novo Testamento, tribulação, aflição, tem a ver com o impacto da vida cristã numa sociedade não cristã. Então, quando você está dando testemunho, né, quando você está sendo fiel a Deus, aos seus mandamentos, aos valores do reino, e sofre por isso é chamado de aflição, isso é chamado de tribulação no Novo Testamento. Então, em meio a isso, Jesus está dizendo: ó, eu vou sofrer, vocês vão sofrer, mas tende bom ânimo. Nós passamos por outras aflições, por outras tribulações, que não são apenas fruto do nosso testemunho. Por exemplo, hoje tem gente que está desempregada, tem gente que está doente, tem gente que tem parente doente. E não é porque é crente, né? Não é porque você está servindo a Deus, é porque o mundo está passando por uma situação de pandemia, de doença, né? De crise econômica, social, política e de saúde. Então, todos nós sofremos. Como cristãos, a gente pode até sofrer um pouco mais às vezes, né? A gente sofre pela dor do outro, né? Nós temos aí a compaixão e a misericórdia, né? E arde em nossos corações e nossas mentes
a dor em ver o outro sofrer, né? Em ver os políticos, alguns políticos, minimizarem, né, uma situação de morte, a situação de doença, né? Em ver no Brasil, por exemplo, a gente tem, né, tem aí o presidente, tem deputados, vereadores e até prefeitos que estão minimizando a doença, né? Que acham que a economia é mais importante do que a saúde das pessoas. Mas sem pessoas não há economia. Então, dói, né, ver esse tipo de coisa. Não só as decisões políticas, tem gente que está roubando dinheiro em meio à pandemia, né? Gente sendo presa aí porque está comprando material a um preço elevado para ganhar dinheiro. Imagina isso. Gente morrendo por não ter leito no hospital, gente morrendo por não ter cuidados médicos. Tem gente que está roubando, gente que tem, não é gente que tem pouco, não. Não é gente como eu e você, não. É gente que ganha muito mais do que eu e você ganharemos aí a vida toda. E tem gente roubando. Então, isso dói, né? Em meio a tudo isso, ao ler o texto de João 16:33, esse alerta, né? Esse chamamento, esse chamado, é para que eu e você tenhamos bom ânimo, apesar dos sofrimentos, apesar das aflições que nos cercam. E é interessante que, ao falar de bom ânimo, ao falar de seguir em frente apesar das aflições, né, o termo em grego usado no texto que nós temos, né, no Novo Testamento, ele expressa duas ideias que eu gostaria de compartilhar com você, né? Então, não há como negar que é um momento difícil, é um momento de sofrimento, é um momento de dor. Não dá para prever, né, o que vai acontecer daqui para frente, infelizmente. Não dá nem para dizer vai acabar agora, vai acabar depois. A esperança é que, né, essas coisas se minimizem, que ainda que os governos liberem, né, do isolamento social, a doença continua e não há uma vacina. Em meio a isso, a gente tem que estar bem emocionalmente, a gente tem que estar bem espiritualmente, né? E o texto bíblico nos ajuda a entender esses momentos de aflição, a entender esses momentos de luta, esses momentos de dor, esses momentos que não controlamos, né? E uma orientação que o texto dá, né, nesse texto de João 16:33 tende bom ânimo, porque nem sempre poderemos nos livrar dos problemas, das aflições e das dificuldades. Uma ideia que o termo grego expressa aqui é a ideia de coragem, né? Então, tens bom ânimo, tenha coragem, apesar das aflições, apesar da ansiedade, apesar do desemprego, apesar das dívidas estarem chegando, de repente você não sabia ir para onde, né, saber o que fazer, né? Apesar das dificuldades presentes, tenha coragem. Primeiro, coragem para saber esperar. É necessário que tenhamos paciência, saibamos que Deus continua cuidando da gente, né? O básico não vai faltar, né? O arroz com farinha, isso não vai faltar. A gente tem até tenho falado aí com o pessoal da direção da igreja, né? Volta e meia falo com um ou outro irmão, né? Para caso, né, a gente saiba aí de alguém da igreja que esteja precisando, né? Não deixa de falar com a gente, não deixa de falar com os diáconos, né, para a gente estar aí ajudando, né, com alimento, né? Dinheiro agora está difícil para todo mundo, né? Mas pelo menos o básico, né? O arroz com feijão não faltar na mesa de ninguém aí que esteja ali na nossa igreja, né? Para a gente estar podendo ajudar um ao outro. Então, em meio a tudo isso, é necessário termos coragem para saber esperar, né? Que muita gente acaba tomando uma decisão, agindo por impulso, e é importante a gente ter coragem, confiar, ter ânimo para saber esperar, porque isso vai passar, gente, vai passar. De uma maneira ou de outra, isso vai passar. Pode demorar um pouco mais ou não, mas vai passar. Então, tenha de bom ânimo, tenha coragem, saiba esperar. Saiba esperar o quê? Saiba esperar a ação de Deus. Saiba esperar o tempo para que essa situação realmente possa passar. Eu vi uma reportagem que um senhor tinha um mercadinho, acho que foi em Nova Iguaçu. Ele não fechou o mercado, não seguiu as orientações, aí ele se contaminou o filho e contaminou mais alguém da família dele. E ele e o filho parece que vieram a falecer e outras pessoas ao redor deles estavam contaminadas.
Às vezes é necessário a gente dar uma segurada, esperar. Se você pode ficar em casa, fique em casa, né? Não tome uma atitude, né, que vai prejudicar no futuro aí você e a sua família, né? Então, tenha coragem. Ter ânimo é ter coragem. Nesse momento, precisamos de coragem, inclusive, para saber esperar esse momento amenizar, né, esse momento passar. Pelo menos essa crise, esse pico aí, né, da doença que o pessoal está alegando, passar para que nós não sejamos aí infectados, né? E não prejudiquemos nossas vidas e a vida de nossas famílias. Claro que precisamos sair em algum momento, né? Às vezes, para ir no mercado. Aqui em casa, quem tem que sair sou eu, né? A Sandra, minha mãe, minha tia, quando precisa de alguma coisa, quem vai ao mercado, vai à farmácia, sou eu ou a Sandra. Então, a gente tem tomado aí os cuidados, né? Para que, né, não prejudiquemos a família. Então, tenha coragem. Ter ânimo é ter coragem. Ter coragem nesse momento é também saber esperar. Saber esperar que há um tempo para todas as coisas, né? Esse momento é o tempo de ficarmos em casa, nos cuidarmos e cuidarmos de nossa família. E esperar que Deus continue nos dando forças e, né, o nosso sustento Deus continua cuidando. A coragem também é importante para que nós possamos seguir em frente. Seguir em frente de que maneira? Você pode estar em casa, você pode estar isolado em casa, mas a vida não parou por causa disso, certo? Então, estar em casa não é estar com a vida parada. Então, você pode ler a Bíblia, você pode orar, você pode manter a sua espiritualidade, né? O contato ali com as pessoas que estão aí na sua casa, as pessoas que estão junto de você. Se você não tem ninguém perto aí dentro da sua casa, você pode ligar, tem o WhatsApp, né? Lá na igreja, por exemplo, a gente tem lá o grupo de WhatsApp, né? O pessoal está conversando, está falando ali, né? Está entrando em contato um com o outro. Então, a gente não pode, apesar de ter que esperar, né, algumas decisões políticas aí para que possamos nos reunir, para que possamos sair, mas a vida não parou por causa disso. Você que tem acesso à internet, né, que pode, de repente, fazer um curso pela internet, né, ouvir um livro, né, ler um livro. Né? Nesse período, eu já li aí 2 livros aí, né? 2 não, li um, estou terminando de ler outro, né? Então, isso é bom, né, para a gente poder tá seguindo em frente, né? Então, isso é importante. Não, na verdade, eu li 2 e estou terminando o terceiro. Estou terminando o terceiro. Né? Por quê? Porque a vida não para, a gente precisa tá seguindo em frente. Ah, Ricardo, mas eu não tenho livro em casa. Né? Vê na internet, baixa um livro na internet. Tem um monte de livro na internet. Né? Quiser, me fala, eu mando para você um livro depois pelo WhatsApp, entendeu? Leia a Bíblia, ore, busque. Né? A sua vida não parou por causa desse momento de isolamento social. Então, é preciso coragem. Coragem para entender isso, para seguir em frente. Para não deixar o medo, a ansiedade, né? A preocupação, de repente, parar e você ficar deitado na cama dormindo o dia todo. Isso não é o posicionamento ideal. Busque por ajuda, né? Se está precisando, telefona para alguém, manda mensagem para alguém, me liga, manda mensagem para mim, né? A gente vai bater um papo, vai conversar, vai rir junto, vai chorar junto, né? Para que esse momento possa ser o menos frustrante para você possível. Então, tenha coragem, tenha bom ânimo, coragem de saber que é um tempo para esperar, esse é o momento de esperar, ficar em casa, se cuidar, mas saber que, apesar de você estar em casa isolado, a vida não parou. Então, a gente segue em frente. Né? Quem tem acesso à internet vai aprender uma língua diferente, aprender inglês, né? Francês, alemão, sei lá, grego. Né? Tenta fazer algo diferente, algo que possa te ajudar aí a entender que você não está, a vida não acabou, mesmo no isolamento social. Isso é ter bom ânimo. Isso é saber enfrentar esse momento de tribulação, de frustração, de aflição que estamos passando. E uma outra ideia que essa expressão tem de bom ânimo também dá é de confiança. Precisamos confiar que Deus está conosco. Você precisa entender, confiar que Deus está com você. Porque você tem ânimo, porque você tem coragem, porque temos bom ânimo. Então, tenha de bom ânimo, tenha confiança. Tenha confiança de que Deus está ao seu lado. Deus não te abandonou, Deus não nos abandonou. Todas as histórias bíblicas que você já leu junto comigo, já me ouviu pregar, já me ouviu falar, eu sempre falo o seguinte:
Na Bíblia, nós sempre temos homens e mulheres que sofreram. Alguns morreram, ficaram doentes, tiveram problemas financeiros, passaram por guerras. Alguns tiveram vitórias, alguns conseguiram vencer os seus problemas, alguns conviveram com seus problemas a vida toda e alguns, né, não conseguiram resolver alguns de seus problemas. Mas, em meio a tudo isso, o que a história nos mostra, né, no texto bíblico, é que Deus estava com cada um deles. Lembre-se de Jeremias. Jeremias, no capítulo 1, vai dizer que ele foi escolhido por Deus desde o ventre da mãe. Qual o resultado do ministério de Jeremias? 23 anos pregando. Ninguém ouviu a mensagem dele. A noiva largou ele, a família largou ele. Ele foi chicoteado, ele foi torturado, né? Xingaram ele, jogaram na cisterna. Jeremias, né, para a sociedade, seria aí o resultado de uma pessoa de fracasso. Mas ele não foi um fracasso, ele foi um sucesso. Sabe por quê? Porque o sucesso do cristão, o sucesso do servo e da serva de Deus, não está em ter muitos ouvintes, não está em ter muito dinheiro, não está em ser um empresário ou empresária de sucesso, está em sermos obedientes a Deus e à sua vontade. E Jeremias foi isso. Né? Ficou triste, né? Tem todo o texto lá de Lamentações, onde ele expressa toda a sua tristeza e chateação pelo povo não ter ouvido, mas ainda assim ele foi obediente ao Senhor. Né? Pense em Moisés. Moisés foi um homem que, né, fez um monte de besteira, mas foi escolhido por Deus, foi separado, né? Fez besteira, matou o egípcio lá, fugiu para o deserto, estava tranquilão no deserto, Deus chama ele com a idade avançada, ele tira o povo de Israel da opressão, da escravidão, caminha com o povo de Israel, né? Passa por um processo ali com o povo de Israel, e ele não entra na Terra Prometida. Ele, cara que fez tudo isso, que é referência até hoje, não entrou na Terra Prometida. Então, estar com Deus necessariamente não quer dizer que você vai ter aquilo que você gostaria de ter, que você vai fazer tudo aquilo que gostaria de fazer. Por isso é necessário confiarmos que Deus está conosco, mesmo quando as coisas não acontecem ou não são da maneira como gostaríamos. Pense em Paulo. Paulo, cara, né, jovem, instruído, né, tinha posses, tinha dinheiro, tinha autoridade. Ao aceitar Jesus, né, ao optar por escolher Jesus, ele perde tudo isso. Perdeu tudo, perdeu tudo. E agora ele vivia do trabalho das mãos dele, o que era, né, naquela época, naquele período, era algo indigno. Né? Vivia de doações, vivia fugindo, foi preso, foi morto, né? Segundo a tradição, foi decapitado. E aí? Esses homens não tiveram confiança em Deus? Sim, claro, com certeza. Eles tiveram bom ânimo. E são as histórias desses homens e também de outras tantas mulheres na Bíblia que nos animam, que nos dão coragem, que nos mostram que é necessário confiarmos que Deus continua conosco. Então, nesse período aí de isolamento social, nesse período que muitos e muitos, né, estão desanimados, estão tristes, né, estão sem saber o que fazer, eu repito a frase: tem de bom ânimo, tenha coragem, confie que Deus continua presente na sua vida. Então, sigamos em frente, né? A vida não parou, apesar de termos que esperar, a vida não está parada. Ela continua e Deus continua ao nosso lado. Então, o meu desejo, que em meio a tudo isso, repito, é que você tenha bom ânimo. E bom ânimo quer dizer coragem para seguir em frente e para saber esperar o tempo de Deus, e também confiança. Confiança de quê? De que Deus está ao nosso lado. Então, que possamos prosseguir aí, né, que essa semana continuemos a desfrutar da graça e da presença de nosso Deus. Então, mais uma vez, tem de bom ânimo. Valeu, gente. Isso aí.